Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivendo e Viajando. Hoje eu vou falar com vocês sobre o novo visto eletrônico mexicano, que começou a valer agora em 5 de fevereiro de 2026. E muita gente tem muitas dúvidas a respeito de como tira esse visto, como funciona, as regras. Então eu selecionei as 20 principais dúvidas e vou responder aqui para vocês. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e eu tenho certeza que esse vídeo você não só vai assistir, mas você vai compartilhar com seus amigos. Foi uma dúvida que nós tivemos, né? Quando a gente decidiu fazer a viagem para Cancún e daí se nós, né, que já viajamos, já temos experiência, a gente teve dúvida, então a gente imagina que você ou até pessoas que você conheça possa ter essa dúvida. Então esse vídeo é para ajudar vocês, para que vocês não errem como nós erramos, né? Na dúvida, no novo, né? E faltavam muitas informações quando a gente fez o nosso, hoje já está tudo mais claro. O site melhorou O bastante site melhorou também, teve bastante. problema no início. Exatamente, acho que foi novo para eles, né? É. E também agora eles já estão conseguindo se adaptar mediante, né, a esse cenário novo. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos para a primeira pergunta. Quem realmente precisa do novo visto mexicano? Essa pergunta muita gente faz pra gente quando a gente fala que tirou o nosso, né? Exatamente. Então, todo brasileiro que pretende viajar para o México por via aérea, para turismo, negócio, tratamento médico, eventos, ele pode solicitar o visto mexicano, mas é um ponto importante, apenas via aérea. Se você for por via marítima e também terrestre, você tem que tirar o visto consular. E quem tem visto americano precisa emitir o visto mexicano? Não, isso é uma dúvida muito importante também. Que se você tem visto mexicano, americano, você não tem necessidade de tirar o visto mexicano. E não é só americano. Se você tem o visto também do Canadá, do Japão, do Reino Unido, Também é válida. também é válido. E também ali do espaço Schengen, né, que é o conjunto da Europa formado ali Portugal, Espanha, França, Alemanha e vários outros países. Então, você não tem necessidade de tirar esse novo visto eletrônico mexicano. Já é válido com o visto americano. Quanto custa o novo visto eletrônico? Bom, diferente do visto consular, o visto eletrônico é muito barato. Além da facilidade, o preço também é menor. Hoje está na cotação de $10, que é equivalente a mais ou menos R$55, se convertermos para os reais na cotação atual. Quanto tempo demora para ser aprovado? Por ser um visto eletrônico, não tem demora. Assim que você preencher todo o formulário, fazer o pagamento dos $10, que eu mencionei na pergunta anterior, o visto já vai ser liberado para você. Precisa ir no consulado? Essa foi uma dúvida até que eu tive quando você falou nós precisaríamos tirar. O visto eletrônico não, você não precisa ir no consulado, apenas você preencher todo o dado ali online, você tem que ter em mão seus documentos, né? E preencher, pagar a taxa que já vai liberar o visto para você, ou vai ser negado, né? Mas a maioria dos casos vai ser liberado se você preencher certinho. É entrevista ou tudo é feito online? Não existe entrevista, nem entrevista online, você faz só preenchimento de formulário, então é muito prático mesmo. Quais documentos que precisa? Não, bom, essa é uma pergunta muito importante também. Os documentos que você precisa é um passaporte brasileiro válido, preenchimento completo do formulário eletrônico, fotografia digital recente, bem semelhante ao passaporte, isso é importante. Muita negação de visto que teve recentemente dos eletrônicos foi por causa de foto, com coisas no fundo, com adereços no rosto, então é muito importante você tirar uma foto bem parecida com o seu passaporte, porque no formulário você também envia o passaporte. Você faz um upload do passaporte. Ele já tem então acesso. deve ter alguma inteligência artificial por trás, que faz toda a análise ali, e provavelmente, com certeza, é um robô que faz a validação. Então é importante você seguir esses requisitos para o seu visto ser liberado ali de primeira sem nenhum problema. Além disso, você também tem que fazer o preenchimento sem abreviação de nome, exatamente como está no seu passaporte. Precisa comprovar renda? Essa é uma pergunta importante, até porque no visto americano é polêmico, né? Mas como é no mexicano? O mexicano, se for consular, sim, precisa comprovar a renda, mas o eletrônico não precisa. É muito prático mesmo, só o formulário e com os seus documentos em dia. Mas como toda imigração, ele vai te pedir, né, dados financeiros, para ver se você tem recurso para poder passar um certo período lá no país. Então, mesmo não pedindo a comprovação de renda na emissão de visto, é bom você ter uma comprovação financeira para, na hora de você chegar no aeroporto, fazer a imigração, você comprovar esses dados e ser liberado. Porque não adianta você ter o visto e você ser barrado na imigração. O visto não é a certeza que você vai entrar no país. Eu lembro, teve uma vez que nós fizemos, se eu não me engano, na última viagem, em outubro, que Portugal, eles pediram comprovação. o comprovante do hotel, qual hotel que nós íamos ficar, quantos dias, se se a é para gente outro estava país. levando o dinheiro em espécie
ou se era realmente, ou se estava só no Só na banco, conta. só na conta. E aí quando você falou que tinha um hotel, o atendente que estava naqueles guichês de Guichê. imigração, ele pediu o papel, o Comprovante, então é bom tá tudo comprovante. impresso. Eu já imprimi tudo. A gente vai embarcar Que para o daí México semana facilita, que né? vem. Já vai embarcar para o México semana que vem. Já imprimi tudo para poder facilitar. Já imprimi até passeio que a gente vai fazer para poder ter a certeza mesmo que a gente vai lá para o turismo e vai voltar. Essa é uma pergunta para os papais, né? Crianças também precisam emitir o visto? Sim, todo viajante precisa ter a sua própria É igual autorização. passaporte. Isso aí, incluindo recém-nascido, crianças, adolescentes, não tem diferença. Todo mundo tem que preencher, tem que ter o visto, né? Lógico que não vai preencher, quem vai preencher Sim. são os pais como dependente, mas tem que ter o visto. Entendi. Essa daqui é a pergunta que, né, é do brasileiro. Posso solicitar poucos dias antes da viagem? Porque nós brasileiros, a gente gosta de fazer as coisas em cima da hora, na emoção, né? Então, poder pode, mas não é um recomendado. O governo mexicano não estabeleceu um prazo mínimo obrigatório para você solicitar o visto. O consulado recomenda que a solicitação seja feita com antecedência, porque podem ocorrer algumas situações, como o erro no preenchimento, E aí não fora do aprova padrão, na aí hora. não aprova na hora. Então você pode Entendi. ter algum problema, até mesmo não conseguir emitir o visto, né? Pode ser que você não consiga emitir o visto. Aí então, vai que você já comprou as passagens, já está tudo certinho. Então é bom você ter um prazo, porque se você for comprar passagem para, sei lá, para viagem daqui a 6 meses, já é bom você emitir seu visto. Porque caso der algum problema, tem como você ir no consulado, tem como você resolver. Então, como sempre, não é bom fazer nada em cima da hora. Qual é a validade do visto eletrônico? É de 180 dias e ele é válido para uma entrada só. Não é um visto que você vai tirar e vai viajar toda hora pro É México. É só mesmo? uma entrada. Você tirou, colocou seus dados de voo de ida, de volta, qual que é o hotel que tu vai ficar. Não Tu sabia. foi, ele é válido, acabou. Se você tiver que voltar no México, vai ter que tirar outro visto. Então é só para uma entrada. Entendi. Posso entrar mais de uma vez com o mesmo visto? Como eu já respondi, não. O visto permite apenas para uma entrada única. O que acontece se o meu pedido for negado? A gente teve uma experiência sobre isso, né, com o nosso visto, mas quando a gente começou a fazer, que a gente decidiu ir para Cancún, a gente teve poucas informações, porque também Era estava novo. no início, né, para o consulado mexicano, então não tinha muita informação. A gente viu algumas agências que estavam, teoricamente, né, dando suporte sobre isso, mas a gente via que quando a gente começava a perguntar demais, nem elas mesmas tinha a informação ali concreta de como que poderia resolver, era uma suposição, e nisso a gente acabou vendo muitos golpes também. Então esse Exato. vídeo também é para alertar você, porque muitas das vezes o assunto viagem a gente acaba não tendo muito acesso à informação e passa para o outro resolver, uma agência de viagem, enfim. E quantas vezes a gente, numa mesa, em uma viagem, um passeio, Viram a os gente problemas. conversando e a gente viu problemas, né? De Exato. pessoas que, eu pedi para agência de viagem, eu pedi, enfim, para resolver, a documentação é um passeio. E aí conta um pouquinho sobre isso. É isso aí. E inclusive também o consulado aqui do Rio de Janeiro, mais próximo da gente, eu sigo ele no Instagram, eles têm postado constantemente nos status, alertando as pessoas de golpes. Fizeram uma postagem, Fizeram umas inclusive, postagens. no feed. Eu vou deixar aqui a postagem. Eles fizeram a postagem alertando de golpes. Então tem muita gente meio que deve estar fazendo um visto falso, vendendo, né, esses vistos Sim, falsos. e comentários assim, é um post, a agência, ela fala que ela resolve qualquer problema que tenha no seu visto mexicano, e aí tem comentários ali de clientes falando que deu certo e que foi resolvido com eles, ou seja, isso já gera uma confiança, por exemplo, para mim que estou com, exemplo, um problema no meu visto mexicano, falei, bom, se deu certo para fulano, então provavelmente vai dar tudo certo para mim. parceiros ali. Só que na verdade depois o Júnior foi olhando ali e passando um pente fino, ele viu que também fazia parte ali desse golpe. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o conhecimento liberta, mas se você não tem, te aprisiona, porque você não tem acesso, não sabe, e aí você passa para o outro resolver. E aí? E quase, claro que o Júnior não deixaria fazer, mas assim, por mim, eu fiquei muito preocupada quando a gente teve ele negado pela primeira vez. Eu falei com ele, bom, eu achei uma agência, não foi, acho que ele cobrava 200, 300 reais por pessoa para resolver, mas aí na hora que eu fui passar suas perguntas para eles, por exemplo, como que vocês vão conseguir resolver isso? Qual acesso que vocês têm ao consulado mexicano que nós não temos? Porque lá no post mesmo eles não falaram de nenhuma agência, né? Não passaram nenhum outro caminho para resolver, a não ser por e-mail, que é o e-mail que está o e-mail de suporte no site. Então fica essa alerta aí para vocês e já aproveitando também, né? O que acontece
se o meu pedido for negado, e aí a gente precisa ir... Se o seu pedido for negado, você não pode embarcar sem o visto, né? Ele vai te mandar um comprovante no e-mail falando que foi negado, você pode tentar de novo. E normalmente quando é negado, é algum dado errado, a foto, como eu falei no início, não ficou tão legal, não tão parecida com o passaporte. Então você vai tentando de novo. E se você tentar várias vezes e não conseguir, aí eu recomendo você ir no consulado, não tem jeito. Mas você pode tentar várias vezes. Um ponto importante é que cada tentativa é $10. Então cada negação... É por tentativa? É por tentativa. Então cada negação é $10 que você paga e o dinheiro não é devolvido. Então tem esse contraponto aí. Mas no meu caso, deu 2 vezes negado, aí eu fui arrumei a foto, provavelmente o problema foi a foto, né? Então mudei a foto, deixei parecido com o passaporte e aí foi autorizado. Então deixo de alerta para vocês aí. E essa questão do pagamento ser por cada tentativa, imagina isso num visto americano, né? Porque ele é muito mais caro, se for por Mas o visto tentativa. americano ele também é por tentativa, mas você vai no consulado, como o visto mexicano tem também, você ir no consulado e você pode ser negado. E se você for tirar um visto consular e ser negado, você não vai receber o dinheiro de volta. Então, em qualquer visto, tanto eletrônico, tanto consular, você, se for negado, você não tem o dinheiro de volta. O visto, ele serve para qualquer cidade do México? Sim, qualquer cidade dentro do território mexicano, esse visto é válido. Cidade do México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, todas as cidades do México ali que você conhece turística, você pode visitar com esse visto. Preciso do visto se eu for fazer alguma conexão no México? Na maioria dos casos, sim. O México não possui trânsito internacional estéreo para a maior parte dos passageiros. Isso significa que mesmo que o seu destino final seja outro país, normalmente será necessário passar pelo controle migratório ao desembarcar no aeroporto mexicano. Por isso, se você fizer a conexão no México e não possuir um documento que conceda isenção, precisará sim de um visto eletrônico válido. Então, por via das dúvidas, faça o seu visto eletrônico. Sim, sim. E quem chega no México de cruzeiro, nossa, essa daqui é uma dúvida essa dúvida é ouro. Então, se você está gostando desse vídeo, aproveito para você curtir e para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Gente, já tem área de membros aqui. Já temos a área de membro Então, você também. pode também clicar aqui, ó, para você poder participar da área de membros e receber conteúdos também específicos para quem é membro. E também nós estamos fazendo planejamento de viagem através do site que o Júnior criou. Vou colocar aqui, ó. E aí você aproveita. vivendoviajando.com.br. Exatamente. Planejar a viagem, organizar é algo que quando a gente já pensa, já dá um bug na nossa cabeça. Pelo menos para mim, que não é a minha habilidade, é do Júnior. Mas foi por isso que a gente criou esse site, para trazer viagem e facilidade nesse novo objetivo do teu sonho. Para ser maravilhoso, para você conseguir saber para onde você vai, como você vai fazer. E realmente, o Júnior falou, até viagens que nós já fizemos, se a gente tivesse feito com esse site que ele criou, que já cria todo o seu planejamento, vai de documentos até o hotel que você vai ir a passeio. Então, ele aborda tudo que você precisa para viajar. É muito legal. E é muito fácil, porque em 2 cliques você coloca a data, o local que você vai e dali já monta tudo para você. E igual eu falei com o Júnior, é legal porque a gente clica em poucos, assim, são poucas etapas e pá, já aparece o roteiro. A gente ama essas coisas, né? Coisas práticas. Nossa geração não é geração de demorar muito pra gente ter alguma coisa, a gente quer coisa na hora, né? Então, esse planejamento eu achei super legal. Então, se você tem interesse, você clica aqui. Quando a gente gera, o planejamento não paga. Só se você quiser, por exemplo, comprar um chip, ele tem aí, paga a parte. Na verdade, agora ele ficou um tempo gratuito, mas a partir do mês que vem eu vou colocar a taxa nele, você vai ter um relatório superficial. E se você quiser completo, a taxa vai ser R$ 9,90. Eu tô olhando ainda, mas vai ser R$ 9,90 para você ter ele completaço. Mas um pouco de detalhes você vai conseguir ter gratuito já. Exatamente. E é muito melhor você pagar R$ 9,90 ou até mesmo seja um valor um pouco maior do que passar perrengue na viagem, ou até mesmo, imagina, fazer uma conexão, não ter o visto eletrônico, porque você não sabia que tinha que ter o visto. E até nesse roteiro que nós criamos da sua viagem no site, lá coloca até os documentos que você precisa, lista todos até cartão de vacina ali coloca. E a gente já fez viagem, que o Júnior falou, se a gente tivesse feito pelo planejamento, a gente teria aproveitado. Melhor, né? Olha isso. Então, assim, olha que ele já sabe fazer. Agora, imagina você que não sabe, tá aí, às vezes, comprando a Decolar, comprando no site da Gol a passagem, comprando direto no site ali
por exemplo, a Booking comprando lá o seu hotel, aí compra tudo, né, solto, e aí às vezes acaba errando, né? A gente não pode dar chance ao erro, principalmente numa viagem. Então aproveita e clica aqui embaixo para você criar o teu roteiro. E a gente já vai aqui, ó, para essa pergunta. Quem chega ao México de cruzeiro também precisa do visto eletrônico? Essa pergunta é um Então, coringa. não, o visto eletrônico mexicano é apenas para quem vai entrar no México via aérea. Na verdade, se você chegar ao México a bordo de um navio cruzeiro, não é utilizado o visto eletrônico. E de acordo com a legislação mexicana, migratória mexicana, passageiros que realizam desembarque temporários, né, nesse caso é temporário, não é destino final. Se for destino final cruzeiro, pelo cruzeiro e ficar no México, você precisa do visto consular, isso é importante. Mas se for só um porto temporário, que cruzeiro faz muito, né? Muito, Você para por na isso que eu praia perguntei. temporário e segue viagem. Sim. Se for isso, você não precisa de visto. Isso é importante frisar. Se for destino final, você está indo de cruzeiro ou de barco, né? Você vai viajar para o Dali, México e ficar lá no México. ficar, Uma semana, por exemplo. Né? Você foi de cruzeiro e chegou lá, é o seu destino final, ficou uma semana. Você precisa do visto consular. Se for um cruzeiro que você vai parar no México, depois tu vai, sei lá, para a República Dominicana. É uma parada rápida no México, vai para a República Dominicana. Você não precisa de nenhum visto eletrônico. Então é importante saber dessa diferença aí. E aí, se eu paro, paro no México e saio do cruzeiro que eu estava e dali eu vou pegar um avião, eu preciso do visto. Aí você precisa do visto. Tá. Aí porque você foi o seu destino final, não foi uma parada. Parada é você vai parar, vai curtir a praia, né? Cruzeiro tem muito disso. Sim. Tu vai voltar. Então essa é a diferença. Como evitar erros no preenchimento do visto? Essa é uma dúvida muito comum e dá muito problema. Bom, o primeiro motivo de problemas na emissão do visto é o preenchimento incorreto dos dados, né? Isso é meio que bem óbvio, né? E para evitar esses erros, você tem que escrever seu nome exatamente como aparece no passaporte. Você tem que conferir o número do passaporte, data de emissão, validade do passaporte. Utilize fotografia dentro das especificações exigidas, como eu falei, deixar bem parecida com o que é do passaporte. Envie uma imagem legível da página de identificação do passaporte. Você tem que tirar uma foto mesmo da página de identificação. Se você tem iPhone, lá em notas, você consegue escanear. Foi o que eu fiz, fica muito melhor, né? Já fica uma dica para você aí. E antes de você concluir e pagar os $10, é $10, R$55, mas é dinheiro, né? Então é bom validar de primeira. Revise todos os seus dados. Quando eu fiz o visto, lá por volta de março, não tinha essa opção de você preencher tudo e revisar os dados. Agora eles melhoraram esse preenchimento. Você preenche todos os dados, tem um final para você revisar tudo que você preencheu. Aí evita erro. Então, agora eu Minimiza os entendi erros. o porquê que foi uma Minimiza os erros. avalanche de Problemas, visto negado. Exato. Porque não deu tempo nem da gente validar e daí já era preenche logo lá preenche, negado ou aprovado. Então, aí vai ser problema mesmo. Na parte da foto, eu vi quando a gente estava pesquisando alguma agência para nos ajudar, quando o nosso foi negado pela primeira vez, eu vi que tinha muita gente comentando que quando enviou uma nova foto, já teve aprovação, que a foto era Era o um mais. dos itens que mais estava dando problema. Posso alterar os dados depois de enviar? Não pode alterar. Agora com essa opção de revisar, se você não pagou, não fez a finalização, você pode voltar e alterar na revisão. Mas se você já fez o visto, já deu negado, já era, você não consegue alterar. Então, máxima atenção ali no preenchimento. O visto, ele garante a minha entrada no México? Eu falei algumas perguntas ali a respeito disso. Ele não garante. O seu visto pode ser liberado, aprovado, mas se você chegar ali na imigração, você não tem uma passagem de volta, você não tem uma hospedagem, você não tem recurso financeiro para provar que você consegue ficar X dias dentro do país, né? Que não é, que você não está tentando ir para o México para poder atravessar para os Estados Unidos, muita gente faz isso, você pode ser que seja negada a sua entrada no México. Então, se você vai a turismo, né, é importante, né, é um canal de turismo, então vou falar de turismo. É importante você ter sua passagem, ter reserva de passeios, né? Entendi. Ter roteiros de viagem já, comprovante de recursos financeiros e informações sobre o seu objetivo da viagem.
Se você tiver tudo isso em mãos, recomendo imprimir, não mostrar no celular, porque pode ser que você tenha problema no celular de internet, então imprime, deixa uma pastinha toda organizadinha na sua mala e mostra lá que não tem erro, você vai ser aprovado. E isso não é só para o México não, gente, isso serve para qualquer lugar. A gente foi recentemente para a Europa, a nossa imigração aconteceu em Portugal, e a gente teve que mostrar, apesar de lá não precisar de visto, nem visto eletrônico, a gente teve que mostrar, falar sobre o que tinha, né? Comprovação de recurso financeiro, a gente mostrou a passagem de volta, teve que mostrar a reserva da hospedagem para poder liberar a nossa migração para o país. E isso já também adianta a próxima pergunta, né? Que é como aumentar as chances de aprovação. Então, essa é a última pergunta aí das 20 que listamos. Para aumentar a sua chance de aprovação, embora o processo seja simples, algumas atitudes ajudam a evitar problemas, né? Então, como eu falei, utilizar o passaporte válido, preferencialmente pelo menos 6 meses de validade. Preencha todas as informações exatamente como consta no passaporte. Utilize fotografia dentro do padrão exigido, que foi o que eu falei, bem parecido com o passaporte. Enviar a imagem legível e da página de identificação do passaporte. Faça sua solicitação diretamente no site do governo mexicano. Vou deixar o link aqui, tá rolando links falsos também. O consulado falou a respeito disso, que tem links falsos para poder gerar o visto eletrônico. Eu vou deixar o link oficial aqui na descrição. E mantenha cópias digitais impressas do seu visto e dos principais documentos de viagem. Então, isso é muito importante também. Para você ter aprovação para dentro do país, leve seu visto imprimido. Estão falando que você pode levar no celular também, mas eu sempre recomendo imprimir, gente. Sempre recomendo, porque o celular pode dar ruim. Então, eu prefiro que Quando você a gente estava em Punta imprima. Cana, a gente precisou preencher novamente o formulário, não tinha internet. E aí Tava a gente teve que ruim. voltar, acho que 3 ou 4 portões, e nisso aí acabou que a gente perdeu o voo, enfim. Então, viagem é detalhe, né? E tempo conta. Então, a gente precisa tentar facilitar esse processo o mais rápido possível, processo de migração, processo de mala. Entrou no aeroporto, a gente tem que fazer de tudo para poder tentar sair dali a forma mais rápida, né? E correta possível. Eu acho que também, pensando dentro do que você falou, como essa troca, né, para esse visto eletrônico foi algo que foi decidido esse ano pelo Consulado do México, acho que foi muito novo para eles não estavam conseguindo se organizar. Foi igual a questão que a gente viu em Lisboa, que teve O caos ETIAS, também. Foi um a caos, fila porque a de gente imigração de chegou 5 no dia horas. que estavam implementando o passaporte eletrônico. Na verdade, a gente chegou no dia que estava implementando um novo processo imigratório Isso. do espaço Schengen, né, que é o ETIAS. E lá em Portugal, né, tava com fila enorme, né? Para quem ficaria em Portugal, tava com fila enorme. A gente tinha uma conexão para Espanha, para Madrid. Por sorte, né, eles passaram a galera da conexão na frente. Mas se a gente tivesse que desembarcar mesmo em Lisboa, a gente ia ficar 5 horas, no mínimo, na fila para poder fazer a imigração. Sim, e aí como acabou tendo muita, assim, falta de informação, por exemplo, quando a gente enviou o nosso primeiro passaporte, não tinha como revisar antes de enviar, então a gente mandava e dali, se foi algum erro, dali já era aprovado e seguia, ou negado, né, não tinha como revisar antes de enviar toda a documentação do formulário. E as faltas de informações, né, no Instagram mesmo, eles estavam com postagens antigas sobre isso, a gente achou, acho que uma de março, né, quando a gente olhou, então assim, já tinha muito tempo que eles não estavam postando sobre isso, não tinha, tinha o e-mail, né, mas a gente não estava Nunca respondeu. conseguindo respostas, não tinha, o WhatsApp era bot, então a gente não conseguia retorno, e essa falta de informação deixa o cliente o quê? À mercê. Então a gente tem que buscar informação. Então aproveita, se você, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, porque aqui tem informação certa. Como disseminaram, né, informações erradas e acabaram aplicando vários golpes por falta de informação do consulado mexicano. Eu acho que a gente também tem que saber reconhecer isso, faltou informação, e aí o golpista ele vai vir, como diz, os dois pés, né? E aí acabou que muita gente foi prejudicada e depois a gente foi ver na internet, né, vários casos sobre isso, mas a gente conseguiu reverter o nosso caso e o nosso visto foi aprovado. Em breve a gente vai estar em Cancún e vai ter muito vídeo legal aqui para você no canal, então aproveita para você poder fazer o seu planejamento de viagem no nosso site. Eu vou deixar aqui o link dele na descrição com todos os sites e o direcionamento do que você precisa fazer com confiança para você não precisar gastar mais, mas também não ter surpresa. Imagina chegar lá,
de frente para o processo de imigração e não ser aprovado? Então, no nosso planejamento, ele coloca até os documentos que você precisa levar listado. É super fácil. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima viagem.